Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e nesta pequena aula de hoje vamos falar sobre produto escalar, também conhecido como produto interno, e sobre módulo de um vetor. Vamos inicialmente definir o produto escalar. Vamos fazer primeiro isso para o R2. Então vamos fazer assim, ó. Vamos considerar, sejam aqui U e V vetores do R2. O 2 ficou um bocadinho feio. Eu ainda tenho que me acostumar a escrever aqui um bocado. Pertencentes ao R2, né? De tal modo que eu vou chamar o vetor U de x1, y1 e o vetor V eu vou chamar de x2, y2, ok? Então, como é que nós vamos definir o produto escalar, que também é conhecido como produto interno, né? Então, vai ser o seguinte, ó, fazer o vetor U produto escalar com o vetor V é um pontinho, né? O símbolo da multiplicação, que nós já estamos acostumados, vai ser dado fazendo o seguinte, produto, ó. Vamos fazer o produto daquelas componentes do vetor que são correspondentes. Então, eu vou fazer assim, ó, x1 vezes x2, então x1 vezes x2, e somar o outro produto, ó, o produto do y1 com y2. Então, y1, y2. O que é que acontece aqui? Esse produto de U por V, né, dos dois vetores, chamado de produto interno ou escalar, resulta num número. Então, o resultado disso aqui é um número real. Então, por esse motivo, é que nós chamamos esse resultado de produto escalar, ou seja, um número real que pode ser multiplicado por um vetor, né, associado a esse vetor, ele aumenta ou diminui o tamanho ou a escala do vetor, né? Ele pode fazer isso. Então, por conta disso, a gente chama esse resultado, que é um número real, a gente chama de escalar. Também é produto interno, porque nós estamos fazendo o produto internamente aqui com as componentes do vetor, né? Com cada uma das nossas coordenadas. Então, as coordenadas relativas ao x são multiplicadas, as coordenadas relativas ao y são multiplicadas e depois a gente soma o resultado. Eu posso também estender essa definição aqui, né, do produto escalar para o R3. Vou fazer isso daqui a pouquinho. Antes de fazer isso, eu vou falar de algumas representações. Então, a gente já viu uma representação aqui, né? Representações. Nós já vimos uma aqui que é esse produto utilizando o pontinho de multiplicação. Mas eu posso também encontrar isso aqui, ó. Você vai ver, isso é muito comum encontrar aí nos livros, né? Vezes V. Posso fazer U vezes U, claro. Mas aqui eu estou definindo primeiro dessa forma. Então, eu posso representar por U vezes V com esses parênteses aqui que são angulados, né? Então, eu tenho U, V. E eu também posso encontrar aí nos livros como se fosse um par ordenado mesmo. U, V, separado por vírgulas em parênteses comuns. Então, as representações mais comuns são essas aqui, ó. O pontinho, né? A multiplicação comum. Essa representação aqui, com parênteses angulados. E essa representação com parênteses comuns. Ok? Vamos fazer logo um exemplozinho aqui antes de fazer isso no R3. Então, vou pegar aqui, vou considerar o seguinte, ó. Vou considerar que o meu vetor U do R2 é dado por esses valores aqui, pelo par ordenado 2, 3. E vou considerar o meu vetor V, também do R2, dado por esse par ordenado 4, menos 1. Tá bom? Então, como é que eu faço aqui o produto escalar? Então, U vezes V igual a 2 vezes 4, que é o x1 vezes o x2, mais o y1, que é 3, vezes o y2, que é menos 1. Então, obviamente, a gente vai ter aqui 8 menos 3, que é igual a 5. Então, observe que o resultado é um número real, né? O produto escalar pertence a R, tá bom? Ou seja, é um escalar.
O resultado é um escalar. Como é que eu posso fazer essa definição para o R3, por exemplo? Então, vou colocar aqui como observação. Ó, se U e V pertencerem ao R3, de tal modo que eu posso chamar U de x1, y1, z1 e chamar o V definir o V como x2, y2, z2. Então, da mesma forma, essa definição diz que eu vou multiplicar internamente, né, ó, as coordenadas correspondentes do nosso vetor, do R2. Isso vai funcionar também da mesma forma para o R3. Então, U vezes V, ou seja, o escalar V é igual a x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Então, o cálculo pode ser feito da mesma forma, né? Não tem problema com isso. A gente pode naturalmente estender essa nossa definição aqui para o R3, né? Então, o que acontece é que a gente acrescentou aqui mais uma coordenada, mais uma componente no nosso vetor. Ok? Vamos ver um exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui no R3. Vou chamar o vetor U de 2, menos 1 e 3. E vou chamar o vetor V de 1, 0 e 3. Ok? Então, vamos calcular aqui, ó. O escalar V igual a 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 0 mais 3 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 2 mais 0 mais 9, que é igual a 11. Então, o produto escalar que nós fizemos aqui resultou em 11. Vejamos agora a definição de um módulo de um vetor no R2 e também no R3. Então, aqui no módulo de um vetor, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro considerar um vetor U pertencente ao R2, de tal que vamos chamar U de xy. Então, como é que eu defino o módulo? O módulo do vetor U é a raiz quadrada do produto escalar do vetor U por ele mesmo. Ok? Ora, mas pela definição de produto escalar, eu sei que, e também como eu representei o vetor U por esse par ordenado x, y, nessa representação, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é a raiz quadrada de x, y, produto escalar com x, y, né? E pela definição de produto escalar, que a gente já viu, eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada de... Ó, vai ficar assim, ó. Esse x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado mais y vezes y ao quadrado. Então, na realidade, eu posso definir o módulo do vetor U como sendo a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Ó, e se eu fizer assim, agora considerar, seja agora U pertencente ao R3, tal que eu chamo agora o vetor U de AX, Y, Z. Bom, então também eu posso definir aqui, da mesma forma, o módulo do vetor, fazendo não é, a raiz quadrada do produto interno. Ora, o produto interno de U vezes U aqui no R3 vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, y vezes y, que é y ao quadrado, e z vezes z, que é z ao quadrado. Então, a definição do módulo de um vetor no R3 vai ser x2 mais y2 mais z2, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Lembrando o seguinte, o módulo de um vetor
jamais será negativo. Então, né, eu não tenho aqui como resultado um número negativo, já que eu tenho que calcular a raiz quadrada de um número. E essa raiz quadrada de um número não pode ser em R, né? Se esse número é real, essa raiz quadrada jamais poderá ser negativa. Quer dizer, o resultado jamais será negativo. Ok? Então, essa é a ideia do módulo de um vetor. Vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo. Então, sejam U igual a menos 3 e 4 e V igual a 1, 2 e menos 2. Vamos calcular o módulo de U, certo? E vamos calcular o módulo de V. Ok? Observe que o vetor U pertence ao R2 e o vetor V pertence ao R3. Então, vou pegar aqui uma outra cor para ficar melhor de a gente fazer isso. Então, vou fazer aqui o primeiro. Módulo de U vai ser igual a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto é igual aqui a raiz de 9 mais 16, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Ok? Então, o módulo de U igual a 5. Módulo de V. V é um vetor do R3, né? A gente tem que fazer aqui a soma dos quadrados das três componentes. Então, vai ficar assim, ó, das três coordenadas. 1 ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais z ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, isso aqui vai ficar raiz. Desculpem a coordenação, porque eu ainda não estou muito craque nessa mesa digitalizadora, então estou tentando aqui fazer o melhor. Então, eu tenho aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui vai ser raiz de 9, que é igual a 3. Ok? Então, desse modo, a gente calculou aqui analiticamente os módulos dos vetores no R2 e R3. Ok? Então, essas ferramentas que nós trabalhamos aqui são ferramentas simples, não são difíceis de trabalhar, mas são super importantes para o desenvolvimento do que nós vamos estudar em álgebra linear. Então, é importante dominarmos essas duas ferramentas. Como calcular o módulo de um vetor e como trabalhar com o produto escalar de dois vetores, ok? Para concluirmos, vamos fazer agora duas observações. Eu já até escrevi aqui a primeira para ganharmos um tempinho. Então é o seguinte, ó, se a gente considerar um vetor que não seja o vetor nulo, né, um vetor V qualquer, para esse vetor V eu posso associar a ele um vetor unitário. Eu posso calcular o vetor unitário fazendo o seguinte, ó, dividindo o nosso vetor pelo módulo desse vetor. Então, já que nós temos agora a definição de módulo, é possível calcular um vetor unitário associado a um vetor qualquer, desde que aquele vetor não seja nulo. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Ó. Vamos considerar o vetor V dado por esse par ordenado 3, 4. Calcular um vetor unitário a partir de V. Então, eu posso ter vários vetores unitários, né? Para um mesmo vetor, mas eu quero calcular um deles, e aí a forma de fazer isso é utilizar essa definição acima. Então, vamos fazer aqui, ó, U igual a... Então, eu vou fazer ó, 3, 4, para ordenado 3, 4, sobre o módulo. Essa linha ficou bastante irregular. Vou fazer aqui outra. Pronto, sobre o módulo. Ora, o módulo do meu vetor é um vetor do R2, eu sei que vai ser a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, vou logo fazer direto, 3 ao quadrado é 9,
mais 4 ao quadrado, 16. Ou seja, isso aqui é igual ao par 3 4 sobre raiz quadrada de 25, né? Que é 5. Então, eu tenho 3 4, ainda no numerador, sobre 5. Ó, lembrando que a gente já falou sobre, até em outra aula, sobre como é que eu multiplico um escalar por um vetor. Se nós olharmos direitinho, isso aqui é como se eu quisesse escrever assim, ó, 1/5, que é o meu escalar, é o meu número real, multiplicado pelo vetor representado por esse paraordenado 3 4. Então, essa multiplicação aqui, é só fazer assim, né? Ó, colocar esse escalar multiplicando cada componente aqui. Então, ela vai multiplicar a primeira componente, a primeira coordenada e a segunda coordenada. Então, eu vou ter aqui, ó, um vetor e vai ficar assim, ó. 1/5 vezes 3 vai dar 3/5. E 1/5 vezes 4 vai ficar 4/5. Então, esse cara aqui, ó, 3/5, 4/5, é um vetor unitário, ou seja, o módulo desse vetor é igual a 1, né? E é um vetor unitário associado a esse vetor 3 quartos, ou 3 4, vetor V. Significa que esse vetor aqui é um vetor que está sobre o mesmo representante, sobre a mesma reta representante, onde também está o vetor V, ok? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte, né? Que se eu quiser representar um vetor através de dois pontos, né? Por exemplo, o vetor AB é dado por esses pontos A, x1, y1 e B, x2, y2, onde eu tenho a origem e a extremidade do vetor, né? Então, calcular o módulo do vetor AB é fazer a raiz quadrada disso, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. É só a gente lembrar o seguinte, né, que quem é o vetor AB? O vetor AB, eu sei que é dado pela distância entre esses dois pontos, AB, né? E na prática eu sei que isso aqui também pode ser representado como B menos A. Então, essa fórmula aqui, ó, que é o módulo de um vetor dado por dois pontos, representa o que a gente falava, o que a gente vê em geometria analítica como a distância entre dois pontos. Ora, lembrar que B menos A é quem? É x2y2 menos x1y1, não é? E a gente sabe que a subtração é a soma pelo simétrico, então isso aqui na prática é esse vetor aqui, ó. x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1. Então, observe que o x do meu vetor é dado por essa expressão, x2 menos x1. Esse é o meu x que vai ao quadrado, mais esse cara aqui é o meu y que vai ao quadrado. Lembra, né? A fórmula é módulo de um vetor u dado por x ao quadrado, x, y, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu estou dizendo é que o meu vetor u é representado aqui por esses dois pontos, AB, pelo vetor AB, e no lugar do x eu tenho essa expressão ó, que representa o x do meu vetor AB, e no lugar do y, o y do meu vetor AB, que é essa expressão aqui. Então, na prática, essas duas fórmulas se equivalem, e, claro, com representações diferentes. Tudo que eu falei aqui também vale para o R3, né? Então, se eu tivesse aqui um vetor do R3, eu teria também, ó, por exemplo, dado por dois pontos, né? Eu teria também uma distância no R3, a distância entre pontos do R3, e essa distância teria aqui também uma soma com as duas componentes, né? Z2 menos Z1 ao quadrado, tá bom? Então, tudo que a gente falou hoje são ferramentas básicas, que a princípio a gente falou em R2 e saiu estendendo para o R3, mas que no fundo vão servir imensamente para os nossos estudos em álgebra linear. Então, o básico é a gente entender como funcionam essas ferramentas analiticamente, ok? Se você gostou da aula, não esqueça de se inscrever no canal. Tem um botãozinho aí, um quadrado com a letra F no canto esquerdo inferior da tela. Então basta clicar e se inscrever.
Se você quiser também, pode clicar no sininho de notificações, porque aí todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você vai receber um aviso. E se quiser também, pode deixar um like aí, que é importante para o canal. Ah, outra coisa, qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, que assim que puder eu respondo, tá bom? Então, um abração para todo mundo, espero aí de certa forma ter contribuído e espero vocês nos outros vídeos. Tchau, tchau, até mais!